Então, falando agora da previsão do artigo 454 do CPC, né? O 454 trata da possibilidade da oitiva de testemunhas que, em razão do cargo, né, que exercem dentro do Estado, elas possam ser ouvidas em sua residência ou no local onde exercem sua função. Diz assim o 454. São inquiridos em sua residência ou onde exercem sua função. Inciso 1. O presidente e o vice-presidente da República. Inciso 2. Os ministros de Estado, tá? Então os ministros aí auxiliares da presidência da República. Diz ainda o inciso 3, que também podem ser ouvidos na sua residência ou no local onde exercem sua função. Os ministros do STF, os conselheiros do CNJ e os ministros do STJ, do Superior Tribunal Militar, do Tribunal Superior Eleitoral, do Tribunal Superior do Trabalho e do Tribunal de Contas da União, tá? Então, os ministros que integram aí essas cortes superiores, né? Bem como o CNJ, né, pessoal, que é um conselho é o Conselho Nacional de Justiça, né, que apura ali possíveis faltas funcionais, né, o cumprimento das metas pelo Poder Judiciário, tá? Depois diz aqui ainda o Procurador-Geral da República e os conselheiros do Conselho Nacional do Ministério Público, tá? Então, também os membros do Ministério Público na instância superior, tá? Que é o Procurador-Geral, e bem como os conselheiros do Conselho Nacional do Ministério Público, tá? Então, o que foi mencionado aqui é o Poder Executivo Federal, os ministros do Poder Judiciário Federal, né? O Procurador-Geral da República, bem como conselheiros aí do Ministério Público e do Conselho Nacional de Justiça, tá? O inciso 5 diz que também podem ser ouvidos, então, na sua residência ou local onde exercem sua função, o Advogado-Geral da União, o Procurador-Geral do Estado, o Procurador-Geral do Município, o Defensor Público-Geral Federal e o Defensor Público-Geral do Estado, tá? Então menciona aqui agora os membros da advocacia, né? Federal, advogado da União, depois os procuradores do Estado, os procuradores do município, na verdade o Procurador-Geral, né? Esse sim, que em razão do cargo pode ser ouvido em sua residência. Né, o Defensor Público Geral Federal, o Defensor Público Geral Estadual, esses também podem ser ouvidos no local, nos seus gabinetes ou em sua residência, tá? Não vão ser ouvidos, então, na sede do juízo, né? Depois, pessoal, os senadores e os deputados federais, tá? Também gozam dessa mesma prerrogativa, tá? Os membros do Legislativo Federal agora mencionam o inciso 6. O inciso 7 menciona os governadores de estado e o do governador do Distrito Federal, então o chefe do Executivo Estadual também goza dessa prerrogativa. O inciso 8 menciona o prefeito, tá? Então o chefe do Executivo Municipal. E o inciso 9, os deputados estaduais e distritais, então menciona aqui os legisladores estaduais e também do Distrito Federal, né? Depois, o inciso 10, mencionam que gozam da mesma prerrogativa os desembargadores do Tribunal de Justiça, dos tribunais regionais federais, dos tribunais regionais do trabalho, dos tribunais regionais eleitorais e dos conselheiros dos tribunais de contas dos estados e do Distrito Federal, tá? Então, mencionando agora a segunda instância, né? Mencionou o inciso 3 os ministros, né? E o inciso 10 menciona aqui os desembargadores dos tribunais de justiça, dos tribunais regionais federais, dos tribunais regionais do trabalho, eleitoral, né? Bem como menciona aqui os conselheiros dos tribunais de contas estaduais e do Distrito Federal, tá? Inciso 11, também goza dessa prerrogativa de ser ouvido na sua residência ou no local onde exercem sua profissão o Procurador-Geral de Justiça, o representante do Ministério Público no Estado, tá? O chefe do Ministério Público no Estado, né? Depois o inciso 12 menciona o embaixador do país que, por tratado ou lei, concede idêntica prerrogativa a agente diplomático do Brasil, tá? Então, havendo um tratado internacional, havendo alguma lei que garante essa oitiva do embaixador, né, na sua residência ou lá na sede da embaixada, no local onde exerce a sua profissão, o seu ofício,
né, a sua função, como diz aqui no caput, ele também poderá se utilizar desta prerrogativa, ok? Diz aqui ainda, o que diz então, pessoal, esse artigo, na verdade, nos incisos, né, do 453, é que estas pessoas arroladas como testemunhas, né, elas vão poder, em razão do cargo que ocupam, ser ouvidas em sua residência ou no local dos seus gabinetes, local onde exercem a sua função, tá? Ainda temos que mencionar que, embora o artigo não mencione os membros do Ministério Público e do Poder Judiciário em primeira instância, essa prerrogativa ela é também garantida aos juízes e promotores de justiça, tá? Então, isso é garantido também, né, bem como aos procuradores, né, do Estado, o procurador da República, já menciona até os incisos, já menciona essas hipóteses, né? O Procurador-Geral do Estado e o Procurador-Geral da República. Me perdoem, só não diz respeito aqui aos membros do Ministério Público e do Judiciário em primeira instância, ok? Então, essa prerrogativa é extensível a eles também, ok? Feito essas considerações, né, pessoal? Fazendo a leitura ainda dos parágrafos aqui, o que diz ainda o parágrafo 1º deste artigo 454 é que o juiz solicitará à autoridade que indique dia, hora e local a fim de ser inquirida, remetendo-lhe cópia da petição inicial ou da defesa oferecida pela parte que arrolou como testemunha, tá? Então, isso é encaminhado, ela é intimada para que ela então mencione o dia, hora e local que ela pode ser ouvida em seu gabinete ou em sua residência. Passado um mês, diz o parágrafo 2º, sem manifestação da autoridade, o juiz então é que vai designar dia, hora e local para o depoimento, preferencialmente na sede do juízo, tá? Então ela tem um mês para se manifestar, não o fazendo. A preferência então é que ela venha a ser ouvida agora na sede do juízo, tá? E o parágrafo 3º diz que o juiz também designará dia, hora e local para o depoimento quando a autoridade não comparecer injustificadamente à sessão agendada para a colheita de seu testemunho no dia, hora e local por ela indicados, tá? Então, se ela também se ausenta, né, da sua residência ou do seu gabinete, né, do local onde exerce sua função, e injustificadamente, né, essa ausência ocorre, né, ela não comparece à sessão agendada para a colheita do seu testemunho, o juiz então designa dia, hora e local para que ela seja ouvida a respeito dos fatos, tá? Então, na qualidade aí de testemunha arrolada. Beleza, pessoal? Temos ainda que mencionar, né, a respeito da questão das testemunhas, que nos termos do artigo 463 do Código, a testemunha presta um serviço público, tá, pessoal? A testemunha ela presta um serviço público quando ela comparece em juízo a fim de prestar o seu depoimento. Isso é o que diz o 463 do CPC, da seguinte maneira: o depoimento prestado em juízo é considerado serviço público, diz o caput, né? E o parágrafo único desse dispositivo já menciona que a testemunha, quando então sujeita ao regime da legislação trabalhista, não sofre por comparecer à audiência perda de salário nem desconto no seu tempo de serviço, tá? Então, isso já é comumente aplicado para os servidores públicos que já prestam mesmo um serviço público de carreira, né? Ou até mesmo os comissionados, né? Não precisa ser servidor de carreira, concursado, mas a todos os servidores públicos. Então, o que menciona o parágrafo único é que são aqueles servidores da iniciativa privada, aqueles regidos pela CLT, né? Então, uma vez regidos pela CLT, esses esses funcionários, né? Esses empregados, eles não poderão ter desconto no seu salário no dia, em razão do dia que se ausentaram para comparecer à audiência de instrução e prestar o seu depoimento, né? É isso que menciona aqui o artigo 463, parágrafo único do CPC, tá? Então, não pode haver desconto, né? O que os empregadores exigem, com razão, é a apresentação de uma declaração, um atestado, né? Que o fórum, o cartório, depois entrega à testemunha para que ela apresente junto lá ao seu local de trabalho, ao seu empregador, a fim de garantir que não haja nenhum desconto
quando ela se ausenta para prestar um serviço ao Estado, para prestar um serviço público, né? Quando presta depoimento em juízo, ok? E outra questão interessante quando falamos de testemunha, já finalizando o vídeo, é a disposição do 462 do CPC, que garante um ressarcimento das despesas que a testemunha tem para comparecer em juízo, tá? O 462 ele prevê o seguinte: a testemunha pode requerer ao juiz o pagamento da despesa que efetuou para comparecimento à audiência, devendo a parte pagá-la logo que é arbitrada ou depositá-la em cartório dentro de 3 dias, tá? Então esse dispositivo garante à testemunha a possibilidade dela requerer ao juiz o pagamento das despesas que teve para comparecer à audiência, né, a fim de prestar esse serviço público em favor do Estado, né, a fim de prestar essa colaboração com o juízo e com a parte que arrolou, né, colaboração no sentido de permitir o juízo um enfrentamento do mérito da melhor maneira possível, né, calçado nas provas, né. Então a parte, o que diz ainda esse dispositivo é que a parte ela tem que pagar logo que esse valor for arbitrado, né, ou depositá-la em no máximo 3 dias, né, depositá-la em cartório no máximo em 3 dias o valor relativo a ressarcimento das despesas, tá? Então, se a testemunha teve que pegar um ônibus, né, o que é comum em cidades grandes, né, às vezes tem que pegar 1, 2 ônibus, paga passagem por isso, né, comparece para prestar o seu depoimento, a audiência não ocorre e ela acaba tendo ali que almoçar fora, né, ela pode justificar o juízo e o juiz manda então a parte depositar as despesas referentes aí ao seu comparecimento, o tempo que ela tem que aguardar desde a sua chegada até o depoimento poder ter sido prestado, né, esse serviço público poder ter sido prestado em favor do Estado, ok? Então voltamos no próximo vídeo para falar ainda um pouquinho mais da prova testemunhal.